A minha apresentação, vou fazer um resumo sobre o capítulo 67 agora, que tem como título De la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo en tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. E aí o capítulo começa contando que Don Quixote estava descansando numa árvore, descansando, só que os pensamentos dele não deixavam ele descansar. Os pensamentos dele estavam perturbando ele, principalmente sobre a questão do desencantamento da Dulcinea, del Toboso. E aí o Don Quixote acreditava que para acabar com o desencantamento de Dulcinea, o Sancho tinha que se chicotear, né? E o Sancho respondeu Don Quixote falando que o meu chicoteamento, eu me chicotear não tem nada a ver com os encantamentos do Dulcinea, isso não vai ajudar em nada, né? E aí o Don Quixote fala assim: "Yo no tuve esperanzas que darle ni tesoros que ofrecerle, porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea. Y los tesoros de los caballeros andantes son como los de los duendes, aparentes y falsos, y solo puedo darle estos acuerdos que de ella tengo, sin perjuicio, pero de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes de azotarse y en castigar estas carnes, que vea yo comidas de lobos, que quieren guardarse antes de los gusanos, que para el remédio de aquella pobre senhora." E aí, claro, o Sancho responde falando, né, como eu tinha falado, não tem nada a ver eu me chicotear com os encantamentos de Dulcinea. E aí ele fala: "Senhor, si va a decir la verdad, yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los encantados, que es como si dijésemos, si os duele la cabeza, untaos las rodillas. A lo menos yo osaré jurar que en cuantas historias vuesa merced ha leído que tratam de la andante caballeria, não ha visto nenhum desencantamento por azotes." Ou seja, o Sancho está falando, que história que você leu, que o Sancho acha que em nenhuma história está escrito isso, né? Que para desencantar uma pessoa, uma outra pessoa qualquer tem que ficar se chicoteando. E ele conclui: "Pero por sí ou por no, yo me los daré quando tenga gana." Ou seja, quando eu tiver vontade eu vou me chicotear, mas por enquanto não. "Y el tiempo me dé comodidad para castigarme." E aí, Don Quixote, depois de ouvir essa fala do Sancho, começa a suplicar aos céus para que o Sancho tenha compaixão da situação da amada dele para poder libertar ela do encanto. E ele fala: "Dios lo haga, y los cielos te den gracia para que me caigas en la cuenta y en la obligación que te corre para ayudarme a mi señora", no caso a amada dele, a Dulcinea. E ele conclui: "Que lo estudia, pues tu eres mío." Ou seja, está querendo dizer, ela também é sua senhora. Então, que você é o meu amo, né? E aí, passada essa situação, esse meio conflito, essa história de chicoteamento, tem a ver com o desencanto de Dulcinea, passado isso, eles continuam caminhando e eles passam no lugar em que foram pisoteados pelos touros. E aí Don Quixote começa a imaginar, começa a imaginar como seria ter uma vida de camponês nesse ano sabático que ele vai ter de aventuras. E aí ele fala pra Sancho começa também a ficar encantado com isso. Ai, como seria bom ter uma vida de camponês. Eles dois começam a entrar nessa imaginação e começa a ter uma hora boa, que a vida seria boa, seria maravilhosa. E o Don Quixote pensa em adquirir ovelhas, e fica imaginando como que seria o dia a dia deles, de beber águas cristalinas que vêm das rochas, caminhar pela selva, cuidar dos bichos, né? Apreciar o perfume das rosas. E aí o Sancho fica vislumbradíssimo com toda essa ideia, essa imaginação, porque ele sente uma tranquilidade, né? Porque o Don Quixote
trocaria a vida de aventura, de perigo, por uma vida mais serena, né, de paz, de tranquilidade. Então o Sancho adora a ideia, porque ele não vai ter que ficar tão preocupado assim com o Don Quixote, tendo uma vida mais tranquila. E aí, para concluir o capítulo, né, passada essa fase de imaginação, o Don Quixote sugeriu para o Sancho que eles encontrassem um lugar para eles poderem passar a noite, dar uma descansada, que o dia tinha sido longo. E aí eles encontram um lugar, né, de passar a noite. E aí o Sancho estava cansado, então ele pegou no sono bem rápido. Já o Don Quixote não, ele não conseguiu dormir porque os pensamentos estavam, ó, atordoando a mente dele, ele não conseguiu dormir. Principalmente porque ele não tira Dulcinea da cabeça, ele não tira os encantos de Dulcinea da cabeça. Então ele passou a noite pensando passou a noite aos versos, né, e pensando em Dulcinea, em versos para Dulcinea. E assim se encerra o capítulo 67.